Já pensou em poder trabalhar com uma ferramenta de gestão de projetos, onde você pode escolher no momento se você precisa trabalhar com ágil ou com tradicional, poder escolher as duas opções? Trabalhar com Planner, uma ferramenta mais ágil em alguns projetos, projetos menores, projetos mais complexos, você trabalhar com Project, ou mesmo as duas coisas, trabalhando com um ambiente híbrido, onde pode trabalhar com Project e o Planner ao mesmo tempo. Hoje eu vou mostrar o PSA Easy na versão 5.0, que a gente acabou de ser liberada, que faz exatamente isso, consegue trabalhar com N jeitos diferentes. A ideia é cada vez mais poder escolher a ferramenta de gestão de projetos que você está trabalhando. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre ferramentas de gestão de portfólio de projetos, mas que não precisa ficar preso a um project e continuar trabalhando no project. O Project Online ele vai ser encerrado agora em setembro desse ano, de 2026, e daí a gente consegue continuar trabalhando com o project mesmo depois do encerramento do Project Online. E a ML Pro vai mostrar um pouco disso, como isso é capaz, e podendo trabalhar num ambiente híbrido, que é melhor que o Project Online, trabalhando com Planner, trabalhando com Project, tudo ao mesmo tempo, ora no projeto no Planner, ora no projeto no Project, e a ML Pro é especialista nisso, precisa de alguma apresentação, a gente está à disposição, a grande maioria das vezes sou eu mesmo que apresento, então fique à vontade para agendar uma reunião. Aliás, no site aqui, clicando aqui ó, no WhatsApp, vocês conseguem acessar e já marcar uma reunião, vão conversar com vocês e rapidinho a gente já marca, é super ágil isso, uma reunião para entender como é que a gente pode atender a sua empresa e fazer, transformar a gestão de projetos. A gente está bem acostumado a fazer uma melhoria da maturidade de gestão de projetos da empresa, para que tenha uma ferramenta mais moderna e que trabalhe com o projeto ali de forma mais adequada. Bom, primeiro ponto aqui, você tem os projetos. É uma central de projetos como era lá no PWA, no Project Online. Só que a grande diferença aqui é que eu não preciso ficar mais preso a um project. Eu posso ter também um planner. Então eu tenho aqui projetos que são em project, o cronograma é em project, ou o cronograma é em planner, e a gente consegue enxergar isso aqui. Então tem cada projeto aqui, eu consigo pegar e entrar em cada projeto. Você tem a porcentagem prevista do projeto. Então, estava previsto 26 e está sendo realizado 43. Então, está em dia, está ok, está no prazo. Agora tem outro projeto aqui, não, já em project, ele está atrasado. Por que ele está atrasado? Porque estava previsto ali 54% e está sendo realizado apenas 20%. Então, seria bem por aí. Então, eu consigo enxergar isso, consigo entrar num projeto. Então, se é um projeto de planner, o cronograma dele é em planner. Então tem um cronograma em Planner, eu vou clicar nele, ele vai abrir o Planner e eu posso trabalhar para executar o projeto de uma forma mais ágil, com tudo aquilo que a gente passa no curso aqui de Planner. A gente tem um curso específico de Planner, fica à vontade para entrar. Então olhando as atividades, agrupamentos, clicando no card, enxergando esse card, enxergando as principais atividades, histórico de versão, tem bastante item interessante em relação ao Planner. Só que o Planner tem um problema. Para projetos de alta complexidade, não é recomendado ele. E a experiência da ML Pro está dizendo assim, bem claramente isso. Assim, as pessoas tentam usar o Planner, só que não atende em projetos de alta complexidade. Então, grande parte das empresas não consegue fazer todos os projetos com Planner. O Planner é bem interessante, tem Kanban também, tem linha do tempo para enxergar quando vai terminar o projeto, com predecessão. Esse é o Planner Premium. O Planner básico não tem isso. Consigo enxergar as predecessões tudo aqui, consigo enxergar qual é a data prevista de final de projetos, segundo todas as atividades aqui que a gente tem. Consigo enxergar isso aqui. Beleza, tá? Então posso ter aqui, então posso trabalhar de um jeito moderno, tudo bem. Voltando aqui ao PSA Easy, o que a gente tem? Além do Planner, a gente também vai ter itens que fazem parte do projeto, mas não são exatamente cronograma. Exemplo, o gerenciamento dos arquivos desse projeto. E a gente aprendeu muito com o Project Online, com o PWA, isso. E agora tem uma ferramenta melhor do que era lá, para gestão de documentação. Eu posso clicar aqui, então eu consigo enxergar isso aqui tudo, enxergar o projeto específico, a documentação desse projeto, clicar numa pasta específica, enxergar o documento dessa pasta específica, ou mesmo carregar para dentro, só arrastando já vai aqui. É um SharePoint. Então eu tenho do projeto,
Ou eu posso ter a pasta onde está todos os projetos. Então, eu tenho todos os projetos aqui e consigo sincronizar essa pasta, que é bem interessante, porque daí, sincronizando, a gente consegue vir na máquina, entrar aqui nesse todos os projetos que estão ali. Esse aqui era o que a gente tinha entrado, poder enxergar ele, e até mesmo editar na própria máquina. É bem rápido isso, bem prático. E a gente tem todos os projetos na mão, super rápido. Essa parte é interessante. Essa parte de documentação de projeto. E é uma ferramenta bem rica de gestão eletrônica de documentos. GED, controla a versão, controla quem mexeu, quem pode alterar. Super interessante a parte de SharePoint aqui. Além disso, a gente também pode ter listas auxiliares de riscos, para ter todos os riscos aqui num único local, onde tem a probabilidade, impacto, exposição. Mas não somente isso. Eu posso ter um campo de status desse risco. Se o risco está atrasado, se o risco está em dia, se ele foi revisado, ele não foi esquecido, tudo. Eu tenho um vídeo falando somente de risco, se tiver interesse. É bem interessante isso, a parte de riscos e problemas. Eu também tenho um vídeo falando só sobre problemas. Então aqui, tem isso aqui. E daí além, voltando para o tema principal, a gente está falando do cronograma em Project. O Project, a gente vai clicar aqui, entrar nesse cronograma, e daí tem um conector da MLPro para isso. A gente integra isso aí. Então, um produto é um aplicativo, é um app que a gente desenvolveu para que essa informação aqui desse projeto específico, que está em Project, eu vou lá e posso abrir esse cronograma em Project, ele está em Project Desktop, instalado na máquina. A pessoa pode continuar trabalhando com o Project, editar o cronograma, colocar a data lá, alterar a porcentagem concluída, tudo. Salvar. No momento que ele salva, eu posso pegar agora, ele está salvo aqui, ele já salva automaticamente, eu posso publicar. Na hora que eu publico, o que acontece? Ele vai pegar e carregar esse documento, é um aplicativo que faz isso, executa isso, e ele vai pegar, entrar aqui dentro e gerar os relatórios. Então você tem lá os relatórios dos projetos, que podem estar tanto em Planner como em Project. Então eu tenho lá, mostrei no Planner, que seria esse primeiro cronograma, cada linha daqui é um projeto. O responsável dele, por exemplo, o término que estava inicialmente previsto e está sendo a linha de base inicial, né, inicialmente previsto, replanejado esse aqui, estão iguais, está em verde, está ok, porcentagem prevista está ok. Já esse não. Esse, a data inicial prevista estava em 27%, ano 2027, e agora escapou um pouco para 28%. Então, com isso, a gente tem 84 dias de atraso, e com isso a gente tem uma porcentagem prevista de 53% e está realizando só 20%. Então, está atrasado. Ok? Outra coisa, a gente consegue também entrar já diretamente no problema, no risco desse projeto, um relatório bem para executivo para trabalhar com a equipe. Então, assim, para as pessoas irem falando dos seus projetos, tudo, de uma área, é bem interessante. A gente usa várias vezes em clientes isso e várias vezes na própria MLPro eu uso esse relatório específico. Então, eu tenho esses dois tipos. E tem um terceiro aqui, um desenho, que a gente é de projetos híbridos, que não são nem de Project, nem de Planner, e sim os dois juntos. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Voltando aqui nos projetos de Planner e Project, a gente tem o híbrido. Então, clicando nele aqui, eu vou ter os dois. Eu vou ter tanto o cronograma em Project, abrir ele aqui. Aqui, ó, abri tanto ele em Project, como, aqui está ele em Project, como ele em Planner. E daí a gente tem duas maneiras de tratar isso. Alguns clientes pedem para a gente para ficar diferente, porque as tarefas que estão indo para o Planner são tarefas mais simples, que eu passo para a equipe, tudo. É o gerente de projeto mandando as tarefas para a equipe. Então, para funcionar de forma mais ágil, ele manda isso no Planner. Porém, o cronograma ele é oficial da empresa. Tem um começo, meio e fim, ele tem bem estabelecido, eu tenho um compromisso com a alta gestão, de realizar naquele prazo tudo, com a diretoria, então eu tenho que manter um rigor maior sobre ele. E porque a gente tem que manter um rigor maior sobre ele, este cronograma a gente trabalha, aqui, abrir aqui, no Project. Então tem as duas opções. Posso trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, as tarefas são diferentes, o que tem no Planner e o que tem no Project. Esse é um método que a gente trabalha em várias empresas. Então,
Então a pessoa vai lá e salva depois disso e publica, se for o caso, já alterou esse projeto, ele publica, então você pode acompanhar o status aqui, como é que está essa publicação, está publicando, tá? Daqui a pouco termina, acho que leva mais ou menos de 1 a 2 minutos para publicar. Automaticamente, quando publica, já é para aparecer nos relatórios, já vai para o Dataverse. Do Dataverse pode ser retirado para relatórios. Então seria isso. Então eu posso vir aqui e daí eu vou ter o projeto híbrido. Então tem um projeto híbrido aqui, que tem a porcentagem previstas versus concluída. Daí a gente vai determinar como, nesse caso que eu falei, que é separado, o principal é o project. Então as informações que vão vir principais aqui são do project. Mas a gente pode ter um jeito híbrido mais unificado. Para fazer isso, a gente está terminando esse desenvolvimento, mas já pode considerar que a gente vai ter, tá? Questão de 1 mês, nem isso. Que a gente vai ter o híbrido atualizando de project para planner, de planner para project. Então é uma parte bem interessante que a gente deve ter de evoluções do produto. Então já falando dos próximos passos que a gente deve desenvolver aqui, ok? Então é bem por aí que a gente está desenvolvendo. A gente vai ter N relatórios aqui. Então eu mostrei aqui de projetos. Então, posso enxergar meu projeto com números macros que a gente pode customizar conforme o cliente. A gente também pode pegar e ter todos esses projetos aqui num local único, onde o gerente de projeto, você pode enxergar quem que é, tudo certinho, riscos e problemas aqui, plano de ação. Mas também a gente pode ver isso de forma mais condensada, num relatório de portfólio de projetos, onde eu enxergo todos os projetos ao mesmo tempo. Desses projetos ao mesmo tempo, eu posso ter, por exemplo, o status do projeto, todos visíveis, quantos estão atrasados, quantos estão faltando atualização do cronograma, então não tem informação boa ali. Eu posso clicar em cada relatório desse, vou clicar no de marcos. O marco as tarefas são com 0 dias, então tem os 0 dias, são marcos do projeto, são referências para o meu projeto. A gente tem marcos de pagamento, normalmente num projeto, ou a gente pode ter marcos que são de execução e final de projeto, meio de projeto, finalização de uma etapa. Muitas vezes, de repente, a gente pode fazer, quando a gente está falando de programação Go Live, na hora que eu entrego um produto para o cliente, ele é um marco do projeto. Eu posso clicar nele, e cada relatório, quando eu clico, ele vai mostrar o detalhe dele. Desses marcos, quantos estão sem linha de base, quantos não têm um previstos versus realizado. Então eu posso ter todas essas informações. Eu vou ter aqui o nome do projeto, qual é o nome do marco, o que está acontecendo aqui de cada marco. Então eu posso ver só os que estão sem linha de base. Vou clicar aqui, só vai aparecer os projetos. E os marcos, projeto versus marco, que estão sem linha de base. Então é bem por aí. A iniciar, concluído, pendente de atualização. Como é ambiente de homologação, os marcos começam a ficar atrasados, tudo, e a gente não alimenta isso. Se não alimenta, ele está pendente de atualização. Então é bem por aí. Eu vou ter esse relatório. Um outro relatório interessante que a gente trabalha é poder trabalhar num on-page report. O on-page report é um relatório de numa única página aparecer o projeto. Então você tem as tarefas atrasadas, em andamento, finalizadas, porcentagem prevista versus concluída, os riscos do projeto. Os riscos do projeto, você tem algum que tinha uma data, olha, esse aqui era para rever o vencimento dele, um dos de 26, e a pessoa não reviu. Então ele está atrasado, ele precisa alguém fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, criar planos de ação, então ele tá dependendo de alguma ação. Problemas, mesma coisa, eu tenho um problema, mas eu tenho um vencimento dele. Por quê? Está acontecendo um problema, está sob controle? Ok. Agora, no momento que a gente tem um problema que está fora do controle, daí o status fica em vermelho, porque eu mostro isso para a companhia. Então, é um jeito interessante de mostrar e dar visibilidade para um problema que é mais sério. Mesma coisa para plano de ação, são pequenas ações que são geradas a partir, ou pequenas, ou até maior, de um risco. Vou tomar algumas ações para mitigar esse risco. Daí eu crio ações, plano de ação. Diário de bordo, tudo que aconteceu no projeto, que a gente está trabalhando, então você tem tudo aqui, as informações mais relevantes. Curva S do projeto, previsto versus realizado, aqui, que é a linha de base, replanejado e realizado. Então eu tenho aqui a linha de base, que é o cinza, daí a gente está realizado um pouquinho abaixo, então a gente tem realizado ali
17% e estava previsto de linha de base a gente está com 28%. E daí você tem um replanejado, que é assim, como é que eu vou atingir aquilo para chegar no mesmo mês, nesse caso é no mesmo mês, lá com 100%. Então, em março de 2028 está com ele ok. Então, tem que acelerar esse projeto. Ele vai pegando todas as atividades, mostrando a porcentagem realizada de cada mês, que é o replanejado e o referência de linha de base inicial. Daí você consegue enxergar tudo isso, a linha do tempo. Então, eu vou ter mais relatórios, a gente tem 46 relatórios aqui, de análise de capacidade, alocação dos recursos nos projetos, que traz informação do cronograma do project, que traz informação do cronograma no planner e consegue consolidar isso aí. Então, consolido, por exemplo, quando eu falo de um recurso, por exemplo, o Murilo, eu tenho lá, ele estava previsto 287 horas para esse mês. Eu posso clicar nele e enxergar. É num único projeto, está sobrecarregado. Ele está em várias atividades ao mesmo tempo. O gerente de projeto precisa ajustar isso. Mas eu posso ter projetos que daí não. Que a gente está falando que tem várias pessoas. Vou pegar um que tem aqui. Deixa eu ver se você conseguiu achar. Selecionar uma área específica que fica mais fácil aqui. Vou selecionar o desenvolvimento de projetos aqui. Projetos é legal. Tem bastante gente sobrecarregada, consigo ver assim, que a área, ela não está sobrecarregada, mas está quase. Então, somando todos os recursos, essa linha de capacidade, versus a alocação mês a mês, eu consigo enxergar. Então, eu consigo trazer tanto a informação de cronograma em Project, como em Planner, para cruzar isso aqui e trazer um relatório bem interessante de análise de capacidade. E daí eu posso clicar em cada recurso e enxergar como é que está a alocação deles. Tá? Então, eu posso entrar aqui, isso que eu queria. Giovana, então está aqui sobrecarregada, ela está full time num projeto, e daí a gente está 16 horas, 17 horas em outro projeto, em novembro. Então ela pode deslocar e não fazer essas horas, ou diminuir a alocação aqui para realizar nesse período. Aqui está mais grave, né? Aqui a gente está falando de 184 e mais 79, então está bem sobrecarregado. Nesses dois projetos eu consigo enxergar isso. E vai ter vários outros tipos de relatório aqui. Também tem um local que as pessoas podem apontar as horas, essa é outra parte bem interessante, apontamento de horas pelos recursos. No Planner, se a pessoa for alimentar, se ela alimenta por lá, automaticamente já vai mexer na tarefa, na data final do projeto. Se a tarefa atrasar, e a pessoa colocar, registrar um novo prazo de atendimento daquela atividade específica, estou no Planner aqui, daí a pessoa, o recurso dessa atividade, consegue pegar e estender essa atividade. Na hora que ela faz isso, temos um problema. Porque na hora que ela faz isso, o cronograma pode avançar. E no momento que ele avança esse cronograma, o gerente de projeto não ficou sabendo. Então, como é que ele vai se comprometer com o final se alguém vai lá e altera uma data? Não é legal. Então a gente tem como criar uma metodologia para travar isso aqui, e travando isso, o que a gente faz? Em minhas tarefas, alimentar. Também a gente está terminando, aqui está, minhas tarefas do Planner, já funciona. Então só pode alimentar por aqui, trava lá. Então na hora que eu clico aqui na atividade e envio ela para aprovação, daí o gerente de projeto precisa aprovar essa atividade. Enquanto ele não aprovar essa atividade, ele não vai acontecer. Então, eu enviei essa para aprovação, posso selecionar várias para aprovação, e daí o gerente de projeto pode aprovar ou rejeitar aquela atividade específica. Está rodando só o fluxo de execução. Ele já está indo. Então, já está indo para cá. Daí o que acontece? Tem o processo de aprovação. Nesse caso, eu não sou o gerente de projeto, então não vai aparecer para mim aqui. Mas se eu fosse o gerente de projeto, eu clicando em atualizar, vai aparecer a tarefa aqui, eu posso aprovar ou rejeitar aquela informação. Você tem quanto estava inicialmente previsto, porcentagem atual, que atualmente está no cronograma, e quanto está que a pessoa enviou de porcentagem realizada. Início, término, todas as colunas que for necessário, a gente consegue colocar aqui. Aceitou, daí sim vai mexer naquela tarefa no Planner. A lógica é a mesma para o Project, que a gente está finalizando isso para que seja no Project também. Para que eu consiga alimentar essa tarefa no Planner, e no Project, e automaticamente carregar no Project. Ok? Então é isso que a gente tem aqui. Está em homologação, inclusive, já está
pronto isso, só não está disponível aqui, mas para as próximas implementações a gente já deve implantar com esse formato. Bom, é isso que eu tinha por hoje. Tem uma ferramenta que a gente possa trabalhar com múltiplos tipos de cronograma e, precisando, é só marcar uma reunião que a gente está à disposição, tá ok? Obrigado e até a próxima.